Professor, pós-dengue pode receber massagem? Pode receber massagem sim, só que lógico que tem que respeitar aquele tempo de recuperação inicial, né? Por quê? Porque, de modo geral, se a pessoa tiver com dengue, mas estiver tendo alguns sintomas que impedem, como por exemplo, febre, aí não vai rolar, entendeu? E para dor muscular, por causa da dengue em geral, também a massagem ela não vai aliviar. Então, geralmente, é o prazo de 1, 2 semanas que você espera após dengue, tá? Para poder receber massagem. Se teve também como é que fala assim, a progressão da dengue, que seria aquela dengue hemorrágica, aí tem que tomar mais cuidado. Delbla Luz Rosa, após quanto tempo que uma pessoa que teve trombose pode fazer massagem? Após a pessoa se tratar. Geralmente um tratamento de trombose, ela dura de 3 a 6 meses, tá? Então depois que o médico liberou, geralmente você pode estar fazendo. Uma né, dica que eu dou assim, geralmente quando o médico libera o cliente para fazer atividade física, corrida, né? Geralmente ele libera também já para fazer massagens, tá? Maria de Lourdes Araújo. Professor, o shiatsu faz mais efeito se o espaçamento dado entre uma pressão e outra for mais curto ou for mais longo? Boa pergunta, Maria de Lourdes. Na verdade, ele vai fazer mais efeito se você exerce mais pontos de pressão na região que ele tem dor. Então, por exemplo, que nem eu sempre falo assim, a pessoa está com um torcicolo, né? Outro dia me perguntaram lá do torcicolo. Aí você vai trabalhar aqui toda a musculatura do esternocleidomastoideu, certo? Então, quando a pessoa está com um torcicolo aqui, eu vou trabalhar quantos pontos nessa região? Ó, começando aqui do processo mastoide, atrás da orelha, do lóbulo da orelha, tem um ossinho. Esse ossinho é o processo mastoide, tá? Eu desço esse processo mastoide e começo aqui já trabalhando no músculo esternocleido. E aí eu vou descendo ele até onde? Até a clavícula. Até o externo, o osso do externo e até a clavícula. Então, se a gente trabalhar esse ponto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, uns 10 pontos eu consigo trabalhar. Se a pessoa está com torcicolo, eu vou trabalhar esses 10 pontos. Agora, quando a pessoa não tem o torcicolo, quantos pontos que eu trabalho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Então, eu não preciso trabalhar tanto quando a pessoa não tem a queixa. Agora, se a queixa está ali, ou, por exemplo, se a queixa é dor de cabeça e eu sei que o ponto gatilho é aqui no esternocleido, se a pessoa tem dor de fundo de olho, tá? Eu sei que a queixa que o ponto gatilho é aqui no esternocleido, então aqui eu posso trabalhar um pouco mais afinco, mais direcionado, tá? Para aliviar essa dor. Então eu trabalho mais pontos, sim. Então a sua resposta está certa. Quanto mais pontos eu trabalho na região da queixa, melhor o efeito da massagem. Seja ela qual for, pode ser o shiatsu, pode ser a relaxante, tá? Pode ser qualquer técnica. Então você precisa direcionar nesse sentido, tá ok? Ó, já aumentou para 52, bacana. Professor, a Valdenice Quintaneiro Ribeiro. Professor, posso fazer algumas manobras de massagem relaxante antes do shiatsu, quando a cliente tem muita dor? Não só antes, como depois também, Valdenice. Vocês podem utilizar, e não só podem, como devem, tá? Depois que vocês aprendem as técnicas, vocês podem criar o próprio protocolo de vocês. A única coisa que eu falo é o seguinte, na hora que você está aprendendo a técnica, antes, tá? Aprenda primeiro toda a sequência de uma técnica, então, do shiatsu, por exemplo. Depois aprenda toda uma sequência da relaxante, tá? E aí, com o tempo, você vai, depois que você aprendeu bem cada técnica, você pode ir misturando elas tranquilamente, criando ali o seu próprio protocolo, tá? A sua própria forma
de aplicar as técnicas sem problema nenhum. E sim, né, você pode tanto mesclar no shiatsu e em algumas regiões pegar um óleo e aí começar a fazer um deslizamento maior naquela região, fazer uns amassamentos, fazer uns traços com o polegar, em vez de ficar só na digitopressão. Ou o que é mais comum, o que acontece mais no dia a dia é você está fazendo uma massagem relaxante, encontrou um lugar de dor, de tensão, você vai lá e aplica a digitopressão nos pontos do shiatsu. Por isso que você precisa fazer um curso, precisa ter a técnica do shiatsu para poder adaptar e acrescentar essa técnica na sua sequência de massagem relaxante para gerar mais resultado, mais alívio no seu cliente. Então, quando você tem a técnica certa, quando você sabe os pontos corretos, quando você estudou certinho a técnica, então você consegue fazer essa associação e é incrível o resultado. Eu acho que você mesmo acho que já fez isso, não fez, Valdenice? Cida Silva, pode ser feito procedimentos em pessoas com pressão alta? E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que pode ou não pode? Quando a pessoa está em crise de pressão alta, né, existe uma técnica chamada sangria, que acaba aliviando mais, sendo muito mais efetiva no tratamento dessa pessoa. Então, você tem que aprender essa técnica, porque ela é a técnica de emergência para pressão alta. Depois que você fez a técnica da sangria, que aliás tem no meu curso, tá? A técnica da sangria faz parte ali do curso de auriculoterapia, mas dá para a gente amplificar esse conceito e tem outros pontos também. Então é bem bacana a técnicas da sangria, né? Dá para você estar utilizando e associando com ventosa-terapia e tudo mais. Então você consegue o quê? Melhorar, diminuir essa crise de pressão alta. Mesmo se a pessoa tem a pressão alta e não está tomando remédio, ou se está tomando remédio e está descompensado, não está conseguindo controlar, você tem essa opção, tá? Você tem a técnica para você trabalhar. Só que, lógico, que depois que você consegue diminuir essa crise, que vamos dizer, por exemplo, assim, o normal da pessoa é o quê? 12/8, não é? Só que quem tem pressão alta, às vezes já é 12, 13/10/8. E aí, quando ela está em crise, chega a 16, 18, 20. Mesmo tomando remédio. Descompensou, não está conseguindo controlar. Aí você vai lá, faz a sangria, diminui. Depois disso, pode fazer massagem à vontade, não tem problema nenhum. Agora, uma pessoa que tem 14, 15, mas não tem nenhum sintomas, pode fazer massagem. Não só pode, como deve. Por quê? Porque a pressão alta, né, ela tende a tensionar mais a pessoa. E aí, quando você vai fazendo a massagem, você vai relaxando a musculatura, então você também consegue diminuir essa pressão alta da pessoa no dia a dia, tá?